eu sou Dani Jacobsen, seja muito bem-vindo a mais um Mãe Sem Culpa. Um programa que fala sobre maternidade com muita informação, acolhimento e, é claro, sem culpa. Um dos maiores desafios na maternidade, sem dúvida, é estabelecer uma rotina de sono para os nossos bebês. Então hoje vamos falar desse assunto, o sono do bebê. E para esse assunto não poderia trazer outra pessoa, eu trouxe uma especialista nisso, a psicóloga Fabiana Magni. Fabiana, seja muito bem-vinda aqui no programa, muito uma obrigada. Honra recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz porque esse tema realmente é desafiador. Muito, acho que, se não digo mais desafiador, é um dos mais desafiadores da maternidade. Eu acho que sim, com certeza, com certeza. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tirar muitas dúvidas que muitas mães vieram falar comigo sobre esse assunto, então vai ser muito esclarecedor. Ótimo, estou muito feliz. Então tá, Fabi, explica, né, te apresenta, fala um pouco do teu trabalho, do teu método, como que tu atende as mães. Ótimo. Dani, eu sou psicóloga, sou especialista em sono, eu me formei também em neurociência do sono infantil, o que deu uma base muito forte, porque a psicologia é o que dá a base toda para trabalhar o sono, né? Mas essas especializações acho que foram muito importantes. E o meu trabalho, apesar de eu trabalhar com o sono do bebê e das crianças, porque eu trabalho de 0 a 12 anos, né? Então não são só os bebezinhos, ele é diretamente com os pais. Eu trabalho foco nos pais, o comportamento dos pais em relação ao sono dos bebês, porque sempre me perguntam, tá, mas tu não tens que vir aqui em casa, olhar o ambiente. Não, eu preciso trabalhar o que está acontecendo com vocês, o que vocês estão mostrando para o bebê e como ele está entendendo que funciona esse sono. Então é sempre importante lembrar que eu trabalho com os adultos e não com as crianças. Claro que eu avalio a criança pela fala dos pais, né, pelo que eles trazem e muitos sintomas também, porque tem um questionário, tem toda uma anamnese inicial, que é importante para a gente poder encaminhar também para especialistas, né? Às vezes pode chegar um bebê com um sintoma de refluxo e eu preciso encaminhar para uma gastro. Então, antes o refluxo tratado e depois a gente que trabalha o sono, né? Sempre tem que ter o cuidado para saber para onde a gente está indo, né? Perfeito. Então a gente vai entrar agora num quadro de perguntas. Fábio, primeiro eu gostaria que tu esclarecesse para nós qual é a diferença entre a psicologia, né, do sono e uma consultora de sono. De sono. Acho que essa pergunta é fundamental, Dani, para a gente, até para os pais poderem entender o que eles estão buscando, né? A psicologia do sono tem como base a formação em psicologia, que se a gente fala aí de 4.000 horas de formação em comportamento humano, e o sono é um comportamento que a gente trabalha. Então, eu acho que é importantíssimo saber lidar com o comportamento, né, e com dinâmica familiar. E isso tudo a gente forma na psicologia. A consultoria do sono, ela é uma formação que qualquer pessoa pode fazer. São 40 horas, às vezes 70 horas de curso, um final de semana, e que a gente vai aprender a montar uma rotina, a fazer um ritual do sono, mas isso tudo que já está na internet. E aí o cuidado e o grande diferencial, eu acho que é a questão da individualidade, que a gente falou muito. O sono hoje em dia, até do adulto, né? Todo mundo diz, o adulto tem que ter 8 horas de sono. E aí, tem adultos que não conseguem fazer 8 horas e com 6 estão muito bem. E eles acham que eles estão em privação de sono. Então, com o bebê é a mesma coisa, porque a gente tem o romantismo das 12 horas de sono. Vai dormir 12 horas, das 7 às 7. Nem todo bebê consegue dormir e às vezes esse é o problema do sono, tentar alcançar um objetivo que fisiologicamente, quimicamente é impossível alcançar. Então eu acho que a psicologia do sono tem toda a questão da formação, tem a questão da especialização, cada um especializa, né, eu fiz em sono especificamente, e a consultoria tem essa formação um pouquinho mais direcionada a números, né? E que eu acredito muito mais na questão da individualização mesmo, porque a gente sabe, né? Eu posso ter nascido no mesmo ano que a pessoa que está sentada ao meu lado na mesma hora, mas ter necessidade de sono completamente diferente. Viu, pessoal aí de casa? Estamos com a pessoa certa aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Falando de cada bebezinho específico, porque eu tenho, Dani, bebês de 8 meses que dormem 2 sonecas, outros que dormem 3, outros que dormem 4. Então, como é que eu vou dizer que o bebê de 8 meses precisa de X sonecas, né? Então, isso é importante. Individualizar. É, individualizar. Qual seria a importância do sono para um bebê?
Nossa, a gente poderia ficar 2 horas aqui falando, mas resumindo, é durante o sono que a gente aprende. Ou seja, durante o dia a gente capta informações, o nosso cérebro absorve as informações e é à noite que o nosso cérebro faz todas as conexões, durante o sono, não à noite, né? É importante falar que é durante o sono que faz todas as conexões. Então, aprendizado, liberação hormonal, o nosso tão famoso hormônio do crescimento é liberado durante a noite e outros diversos hormônios são liberados durante a noite. Sistema imunológico, pode ver que bebês que estão em privação, mães e bebês que estão em constante privação de sono, tem sempre uma otite de repetição, tem sempre uma questão, claro que às vezes a otite pode causar privação de sono, né, mas estou só dando um exemplo como a gente não recupera a saúde. E o nosso sono é uma pílula de saúde, é lá que a gente fortalece nosso sistema imunológico. Então esses são os 3 básicos, além de toda a questão comportamental também que a gente pode ver. Nós adultos, quando estamos em privação de sono, a gente já fica mais irritado, com mais sensibilidade, né? Uma emoção extrema sempre, né? Ou é um choro em excesso, ou é uma... E os bebês a mesma coisa. E aí a gente tem que cuidar, porque muitas vezes o bebê parece que não tem sono, mas um dos sintomas do bebê insone é hiperagitação. Então olha que olha interessante. Só. Muito interessante. Então o sono, ele é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Totalmente, totalmente. Existem muitos artigos científicos já provando a importância de dormir bem para ter uma vida saudável, assim, de forma global, né? Pensando em tudo que é parte do desenvolvimento. Tá, agora tu já meio que respondeu, mas eu vou te perguntar quantas horas de sono o bebê necessita, que ele precisa. Ótimo. A gente, como mãe, a gente consegue ver quando o nosso filho dormiu o suficiente ou não, né? Quando ele acorda e já... e não acorda feliz, a gente tá vendo que não tá fazendo. E às vezes tá lá das 12 às 12, mas cheio de despertares à noite... Não dormiu o suficiente. Ele não dormiu o suficiente. Então, um dos pontos, o tempo médio de sono noturno, eu sempre digo para cuidar, para não pensar nas 12 horas, né? Então, é de 10 a 11 horas, em média. É uma média bem fidedigna. Às vezes, tem os que fazem 9 e às vezes tem os que fazem 8 horas de sono noturno e estão muito bem. Esses menores são raros. Mas 10 a 11 a gente fica na média. E soneca, geralmente de 3 a 4 horas de soneca, dependendo da idade do bebê. Quanto menos soneca, menos tempo de soneca, né? E cuidar com a expectativa de sonecas muito longas, o sono romantizado, né? Que é aquela soneca... Não, todo bebê precisa dormir sonecas de 2 horas, de 1h30. E aí, às vezes, a gente fica passando o dia inteiro ao redor desse sono e o bebê não gasta energia, o bebê não vai pro sol, o bebê não faz nada que é positivo pro sono, em conta da soneca que tem que ser longa. Tem bebês que dormem sonecas de 30 minutos e estão muito bem. Geralmente uma sonequinha de 45 a 60 é uma soneca muito boa. Então tem que observar o nosso filhote, né? Ele vai nos dizer, e é isso que eu escuto dos pais. Se é isso que ele precisa um pouquinho mais, é como ele tá. Como é que ele tá ficando durante o dia. Eu vejo assim que muitas mães têm que colocar uma receita de bolo, né? Não, tem que fazer 2 horas de sono, não dormir o suficiente, vai dormir mais. Ela fica ali ninando, né, o neném até ele dormir de novo. E não precisa, né? Não, muitas vezes não. E vou dizer mais, às vezes essa soneca longa pode levar, como eu digo, é pegar um pedacinho do nosso sono da noite, tá? Então, às vezes o bebê faz despertares longos lá na madrugada e a gente não entende por quê. Então, o equilíbrio entre sono do dia e sono da noite, a gente tem que estar sempre atento. Porque sempre que cai uma soneca, dá uma desequilibrada. E a gente tem que a gente tá no constante equilíbrio desse soninho do dia e da noite. Quando os bebês começam ou deveriam, né, dormir a noite inteira? Tá. Então, essa é uma frase bem importante e eu vou trazer algo que falam aí na internet muito, que é a regressão dos 4 meses, né? Sempre dizem que no sono, aos 4 meses, dá uma regressão. Ali o bebê começa a se dar conta da forma que a gente está colocando para dormir. Então, ele começa a pedir muito mais ajuda do que ele pedia antes. Mas ele ainda mama, né? E muitos bebês ainda precisam mamar à noite. Então, no 4º mês, o bebê já deveria estar sendo estimulado a um começo de autonomia. Ele não tem como ter total autonomia do sono ainda, porque ele não desenvolveu dentro dele isso. Ao redor do 9º mês, ele desenvolve uma habilidade de se ninar, e aí sim já tem uma introdução alimentar feita,
já passou pela parte que é ali o 8º mês, 7º mês, angústia de separação, ele já elaborou muitas coisas, tanto física, motora, quanto psicológica, para dormir bem, e neurológica, né? E ele já poderia dormir muito bem a partir do 9º mês. Eu dou sempre o 10º, né? O 10º mês eu adoro, porque é um mês muito bom de trabalhar o sono, e que o bebê já poderia estar dormindo bem há muito tempo. Dani, tem os bebês que já vão aprendendo desde cedo, com os pais ensinando, né, o que é o sono tranquilo, e eles vão dormindo e realmente alcançando marcos do sono muito antes, tá? Mas essa média aí do 9º mês eu acho que, e sempre evoluindo, né, gente? Não é assim, no 9º mês eu vou partir de 5 despertares para nenhum, não. É um processo evolutivo, porque o sono é um aprendizado. Assim como caminhar, que eu preciso ajudar a dormir também, porque ele não aparece do nada o sono, né? É um trabalho nosso. Com certeza. Como devo estabelecer uma rotina de sono? Ótimo, ótimo. Eu acho super importante. A gente fala muito de rotina do sono para o sono noturno. Mas, Dani, uma coisa que nunca se fala é rotina do sono para o sono diurno. É importante também ter um tempinho para dar uma desacelerada, porque qual é o objetivo da rotina do sono? Não é só ter uma sequência de fatos, que é extremamente importante, porque o bebê começa a entender. Olha, estão baixando as luzes na sala, estão guardando os brinquedos, estão indo para o banho. Já começa a me dar sono, porque o meu corpo, meu cérebrozinho começa a entender que está chegando a hora de dormir. Agora, se cada dia essa rotina é diferente, então, cheguei da escola, tomei banho, jantei. Aí no outro dia, cheguei da escola, fiz o tema, não tomei banho, não jantei. Então, é uma coisa que vai alternando muito, porque nunca vai ser extremamente perfeita, a gente sabe, né? Mas vai ser o possível. E dentro dessa sequência de fatos é importante ter alguns passos que sejam seguidos para ele entender o que está acontecendo. Mas além disso, a rotina do sono à noite ela é importante porque diminuir as luzes ajuda o nosso cérebro a entender que está chegando a hora de dormir e a liberar a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Se eu não libero a melatonina e fico aqui cheia de luzes e de repente me deitam na cama, eu vou ficar quanto tempo para adormecer? Eu vou demorar um tempão para adormecer. Então, o ritual do sono sempre fora do quarto, pra gente diminuir luzes, diminuir estímulos, porque não adianta diminuir luzes e ficar brincando de correr e pular, para aí sim poder. Então, eu gosto sempre, diminuição de luzes, guardar brinquedos, se a criança já tem essa habilidade de guardar, se não tem, os pais recolhem, depois lê um livro, vai pro banho, e aí sim vai pro quarto dormir. Eu acho que esse caminho é legal. Em que idade que os bebês, eles aprendem o que é noite, o que é o dia, né? Que é o ciclo circadiano, né? Isso, ótimo. Quando eles nascem, a gente sabe como é que... Mãe sabe como é que é, né? Eles nascem, assim, totalmente... Dia e noite não existe. E eles têm um ciclo que chama de ultradiano, que é um ciclo menor, porque a gente tem o ciclo de 24 horas, mas o menor que 24 horas é esse que a cada 2, 3 horas ele mama, faz xixi, faz cocô, né, vai dormir, e esse tempo demora ali até o 3º mês, em média, para ajustar. E como que a gente ajusta, que eu acho importante, né? Nesses primeiros meses, o peito vai ser, o leite materno vai ser uma ajuda enorme, porque também é através dele que vem muitos hormônios, e o hormônio do dia e da noite também vem através do peito, sabe? É muito interessante. Então, é uma forma de ajustar. Além de começar a comer cada vez melhor durante o dia, leia-se comer, né, alimentar via peito ou mamadeira, o bebê que faz e cada vez menos durante a noite. Então pode ver que até o 3º mês isso vai ajustando, geralmente os bebês vão dormindo muito bem, aí chega no quarto, desanda tudo, porque aí o bebê começa a acordar mais vezes, a gente amamenta mais durante a noite, e aí a gente já não tem mais esse ciclo em relação à amamentação ajustado. Às vezes os bebês estão comendo mais à noite do que durante o dia. Perfeito. Quando que os bebês... Por que os bebês acordem com frequência durante a noite? Então, são muitas as explicações, né? Eu acho que primeiro sempre falo que a gente tem que partir de um bebê saudável. Porque muitas vezes chegam até mim bebês que têm algumas questões, às vezes anatômicas, respiratórias, e a gente precisa encaminhar para poder investigar isso. Porque, por exemplo, um bebê que tem uma criança que tem uma apneia, que para de respirar na madrugada, ela vai seguir acordando. Então, não adianta eu fazer o meu trabalho
sabendo que tem uma questão ali específica. Mas geralmente, tá, Dani, tem uma questão de associação de sono. Ou seja, eu entendo que para dormir eu preciso disso e eu entendo que para voltar a dormir eu preciso disso. Nem sempre essas duas coisas são as mesmas. Muitas vezes é o peito, né? Dos dois lados. Eu ia falar, né? Eu ia falar, o peito, né? A maioria das vezes é o peito, mas nem sempre é o peito. Eu já peguei muitas associações de sono diferentes, né? Às vezes é o embalo, às vezes é o colo, às vezes vai ser sempre às vezes é um local, tá? Eu tenho bebês muito fofos que eles acordam e já apontam para a poltrona de amamentação. Eu quero ir lá mamar. Eles não falam, mas eles sabem onde tem que ir para poder dormir. Por quê? Porque eles foram ensinados a dormir e a voltar a dormir dessa forma. E por isso que eu trabalho com os pais, porque nós temos que ensinar algo diferente para eles. Eles não vão aprender. Tanto que eu tenho crianças de 2 anos, às vezes, que quando estão com sono, elas dizem, quer mamar, quer mamar, quer mamar, ou quer tetê, quer tetê. E aí a gente faz o trabalho, é muito bonitinho, quando eles dizem, quer naná, porque eles entendem que uma coisa é o mamar e a outra coisa é o dormir. Porque se a gente vai deixando, Dani, vai indo, e aí depois vai substituindo pela mamadeira, por uma fruta na madrugada, às vezes acorda para comer uma fruta. Então, se a gente não interrompe isso, eles seguem, porque na cabecinha deles está correto, é natural isso. Então, precisa comer à noite. Perfeito. Bebês com sono agitado, o que fazer? Ótimo. Tem um transtorno do sono, que é transtorno do sono agitado, tá? Então, aí é uma questão de avaliação mesmo, porque muitas vezes tem algumas questões químicas que tem que ser avaliada, questões respiratórias, porque algumas vezes a gente tem muitas questões de vias aéreas superiores que estão interrompendo a respiração ou parte dela, e o bebê tem o sono muito agitado mesmo. E aí depois tem as questões de excesso de mamadas na madrugada, porque vamos pensar, se nós adultos, a gente come uma janta reforçada, vai para a cama logo em seguida, o nosso sono não é de qualidade. Então, quando eu tenho 5 mamadas à noite, peito, mamadeira, né, às vezes é uma mamadeira de água, eu posso ter um sono mais agitado, né, porque eu não consigo. E outra, né, quando eu tenho uma associação de sono, geralmente eu não vou me encontrar, esse lugar que eu tô, que é o meu berço, não é um lugar certo. Então eu vou sempre estar tentando remexer para procurar uma posição para dormir ou um lugar certo para dormir, até que eu tomo consciência que eu preciso de ajuda. O ambiente influencia o sono? Muito, muito. Eu tenho casos de famílias, às vezes, que estão fazendo o nosso trabalho, assim, na casa deles e viajam e o bebê começa a dormir melhor. E são aqueles casos que geralmente eu digo, olha, diminui o ar-condicionado ou aumenta o ar-condicionado. Porque em Porto Alegre, né, Dani, quem mora em Porto Alegre, isso é um dilema. Quando me perguntam qual a temperatura, eu digo, olha, vamos pensar cada dia numa temperatura. Mas a média, tá? Na Europa e Estados Unidos, na Europa, a média é 16 a 18 graus o quarto para dormir. Aqui é ao redor de 23 graus. Então eu acho que assim, primeiro ponto, temperatura influencia muito no sono. Nós não conseguimos dormir quando a gente está com a temperatura muito alta. Então o calor, e às vezes até no inverno tem excesso de calor, ele vai influenciar. O ambiente muito seco, então vamos pensar no umidificador, às vezes, né, principalmente no inverno, onde a gente tem muito ar quente ligado, tende a influenciar também na questão vias aéreas, respiratórias, e a luz. A luz pode influenciar muito. Às vezes a gente bota aquela luzinha vermelha, só que é uma luzinha vermelha muito forte, muito intensa. A cor vermelha é indicada, acho que a gente vai falar sobre isso daqui um pouco, mas eu acho que é importante cuidar a intensidade e a localização dessa luz. Porque se essa luz está localizada bem no meu rosto, não tem porquê. E às vezes é isso, às vezes está aqui e eu estou dormindo aqui. E quando eu viro, tem um foco. Sim. E aí o meu cérebro vai entender o quê? Que é dia e vai acordar às 2 da manhã. Então, por isso que a gente tem que cuidar assim com o ambiente. Temperatura, luminosidade, sem dúvida. E também o ambiente também, né, se é um ambiente que o pai e a mãe brigam muito, né, alguma coisa, acho que também em relação a isso também dá para falar, né? Dani, tem pesquisas falando sobre isso, tá? Inclusive no congresso, a última apresentação que eu fiz falava exatamente sobre isso, a parte do ambiente emocional. O ambiente emocional, ele é extremamente importante porque a gente pode
O ambiente emocional, ele é extremamente importante, porque a gente pode sim fazer tudo. Fábio, eu fiz o ritual do sono, ele fez boas sonecas, a gente fez tudo certinho, ele não dormiu de tal forma, dormiu no colinho e não deu certo. Mas como estava aquele ambiente emocional antes? Era briga o tempo inteiro. Pesado, né? A criança entende. A gente não pode achar que os bebês não entendem e não captam isso. Eles captam e às vezes a gente vê na carinha deles que eles captam, quando eles chegam um pouco perdidos, assim. Então é muito importante a sintonia em casa. Se o casal quiser brigar, deixa dormir, vai lá pra cozinha quietinhos, porque não dá pra fazer ao mesmo tempo ali onde tá o ambiente do bebê, porque isso vai interferir muito no sono. Perfeito. Sobre a posição para dormir, teria uma posição mais indicada para o meu bebê dormir melhor? Dani, hoje o que a gente orienta é o que a academia brasileira, as academias brasileira e americana de pediatria orientam, que é de barriga para cima. Sim. Quando o bebê sai dessa posição, geralmente quando ele já consegue se virar e se desvirar, estando o berço seguro. Porque não adianta a gente encher o berço de coisas e deixar o bebê dentro. O berço tem que estar seguro, sem nada a não ser o colchão e o lençol, e o bebê, de preferência, né? Porque às vezes o bebê tá lá na cama dos pais, não tá no berço, e barriga para cima. Quando eles começarem a se colocar na posição e tiverem com desenvolvimento motor ok, os pediatras geralmente já autorizam, ok, se ele virar e ficar de ladinho, deixa ele de ladinho. Mas eu acho sempre importante seguir essa colocação de barriga para cima. Sim, porque é recomendável, né, os bebês dormirem no quarto dos pais até os 6 meses. Pelo menos até os né? 6 meses. Por causa da morte súbita. Isso mesmo, dos isso bebês. mesmo, isso mesmo. Então, cama, não é cama compartilhada, é quarto compartilhado, né? No bercinho deles, ao lado, ao pé da cama, porque também, isso foram pesquisas em relação à morte súbita e que foram vendo que realmente diminuía muito drasticamente o número de acidentes, né? Claro, né, Dani, é a opção dos pais, mas eu vou sempre orientar o que está indicado, não adianta. Então tá. Terminamos então o quadro de perguntas e agora a gente vai entrar no quadro Ajuda ou atrapalha o sono? Bora lá, então. Dar banho antes de dormir. Ajuda ou atrapalha? Ajuda e atrapalha. Por quê, Dani? Individualidade. Tem bebês que dormem depois do banho, saem já molinhos e bem tranquilos, relaxam muito. Tem bebês que acendem uma antena e ficam a 1000 e elétricos. Esses bebês e crianças também precisam do banho antes, fora do ritual do sono. Então ajuda em muitos casos, mas vai atrapalhar em outros onde eu preciso tirar o banho do ritual do sono. Aí voltamos a falar da individualidade. Da individualidade, não adianta. Por isso que não existe um ritual montado certinho, Perfeito. Né? Ruído branco. Ruído branco, então, o ruído branco começou a ficar famoso, né, muito com a consultoria do sono. Que traz isso como imposição quase, tem que ser colocado o ruído branco. Ó, ligou na soneca, ligou para o sono noturno. O ruído branco, ele tem o objetivo de ofuscar os barulhos externos. Então assim, estamos numa festa em casa, usa o ruído branco. Agora, não estamos com festa em casa, eu prefiro não indicar. Por quê? Porque é um barulho, afinal de contas, né, a gente está dizendo, não, a gente quer ofuscar os barulhos, mas é um barulho que está ligado. E tem a questão das ondas, né? Lembra que eu te falei, Dani, sim. O celular não é indicado a gente, nós adultos, a gente deixa o celular ao lado da cama. Mas tem as ondas que vêm do celular que não são legais para o sono, não são interessantes e atrapalham na qualidade do sono. O mesmo vale para todos os aparelhos que são Wi-Fi. Então, geralmente, o ruído branco vai ser o Wi-Fi. E eu prefiro indicar sem, tá, Dani? Porque aí a gente consegue ver bem a autonomia do sono. Se o bebê acorda com o barulho, o latido do cachorro e consegue voltar a dormir, é porque ele tem autonomia. Se o bebê acorda e precisa de ajuda, é porque ele não tem autonomia. Então, às vezes, o ruído branco ofusca a criança não ter autonomia. Perfeito. Muito bem explicado. Ler história antes de dormir. Ajuda e atrapalha. Ajuda o bebê que a família consegue ler uma história tranquila e aí o bebê vai se organizando. Depende da história, então. Depende da história. E do livro, né, Dani? Porque se for um pop-up daqueles que abre e salta um monte de coisa. Então, é isso mesmo. Lembrar os pais que aquilo é para dormir. Então, precisa ser algo que tranquiliza. Se agita. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aí a gente vai para 5 livros, 45 minutos para dormir.
e não vai ajudar. Então, pode ajudar em alguns casos, mas depois dos 2 anos eu prefiro que o livro fique fora do quarto. Perfeito. Amamentar ou dar mamadeira? Antes de dormir, prefiro antes do banho e depois dormir. Porque eu gosto muito que o soninho seja o soninho e não associado a algo, né? Então eu prefiro sempre antes, pra gente poder entender como que eu vou acalmar esse bebê sem essa mamadeira, como é que eu vou dizer pra ele que é sono. Então eu prefiro Senão antes. a gente já vai associar, né, a mamadeira ou o peito com Isso o aí, sono. com o sono, exatamente. Perfeito. Não ter hora para dormir. Atrapalha bastante, porque a gente está falando do ritmo circadiano, então Sim. tem que ter um horário médio, não fixo. Canções de ninar. Em alguns casos ajudam muito, em outros casos atrapalham, porque o bebê vai acordar sentindo falta daquela canção. E em outros casos eles acalmam no ritual do sono e conseguem iniciar o sono sem precisar dela na madrugada. Luz vermelha no quarto. Ajuda muito, tá? Não é à toa que é vermelha, é por pesquisa científica, porque a luz azul, os nossos olhos entendem que está chegando a hora de ficar acordado. Luz branca, luz azul. Agora, a luz vermelha, quando o nosso cérebro recebe essa informação, ele entende que está chegando a hora de dormir. Tanto que o pôr do sol é avermelhado, né? Eu acho que a ciência mostrou o que a natureza sempre mostrou. Tá chegando o pôr do sol, é hora de se recolher. Então, se eu tenho pôr do sol na rua, mas tenho várias luzes brancas em casa, por isso que é bom fazer um pôr do sol dentro de casa também. Legal. E colocar um difusor de ambiente no quarto. Dani, não tenho comprovações científicas disso. Há algumas questões em relação à lavanda, sim, bem positivas. Então, eu acho que tem que sempre observar. Sempre bem fraquinho, porque eu acho que... O cheiro às vezes pode incomodar, né? Pode incomodar, exatamente. A gente fala de novo da individualidade. Tem crianças que vão sentir muito conforto. Eu gosto para dar uma aromatizada no quarto e depois sai. Mas não deixar a noite inteira, eu acho que não. Então, assim, ó, agora a gente vai entrar no quadro Dicas da Especialista. Eu recebi muitos relatos, porque muitas mães ficam apavoradas. Falou de sono de bebê, ficam apavoradas. Sim. Então, assim, eu recebi alguns relatos de algumas mães, então eu gostaria de ler pra ti, tá? Alguns relatos, e aí tu vai dar uma dica pra elas. Tá bom? Um conselho também, né? Não precisa ser... Então, assim, o primeiro, então. Bebê de 1 ano e 4 meses que acorda 6 vezes para mais, mesmo fazendo a soneca do dia. O que fazer? Então, o nosso sono, ele vem por 3 vias, tá? O nosso sono, ele vem por 3 vias. A primeira delas é a circadiana, que é o ritmo de 24 horas, então está estabelecido a nossa rotina. Ter rotina é uma das vias. Mas a gente precisa cuidar o tempo acordado que esse bebê tá ficando. Às vezes essa soneca pode ser das 10 a meio-dia e o bebê dorme às 9. 9 horas, às vezes, é muito tempo acordado para o bebê. Então, se ele tiver muito sono, vai atrapalhar a noite. E o terceiro, gente, é o comportamento. E é onde a gente trabalha as associações. Então, ter rotina pode ser perfeita, mas se o comportamento não está ajustado e a criança está dormindo com associações e retomando o sono com associações, não vamos ter noites tranquilas. Então tá. Outra aqui então que me mandou. Como fazer o bebê dormir sem o peito? Não toma mamadeira e não chupa bico. Dormir sem o peito é algo que a gente precisa aprender, porque o exemplo claro é que muitas vezes na escola as crianças dormem de forma autônoma. Pegam a sua chupeta, pegam a sua naninha, deitam na caminha e dormem. Mas em casa só dormem no peito. Então, muitas vezes os bebês com outras pessoas conseguem dormir de outra forma. Isso quer dizer que eles conseguem. Nós precisamos aprender como fazer isso. E sempre lembrando, não precisa ficar dentro de um quarto escuro, fechado e ninando o bebê. Façam do sono um momento tranquilo, um momento de relaxamento, um momento gostoso, para que ele possa então entender que tem outras coisas tão gostosas quanto deitar e amamentar. Porque esse amamentar é um relaxamento. A gente só precisa substituir por outros relaxamentos. Perfeito. Então, outro aqui, ó. Bebê de 2 meses, como organizar as sonecas do dia?
Bebê de 2 meses não vai organizar as sonecas do dia, porque ele não tem um ritmo de 24 horas, tá, gente? Então, o bebê de 2 meses, ele pode ter um horário médio para iniciar o dia, que é super importante. Então, digamos, ao redor das 6, e um horário médio para terminar o dia. Agora, nesse meio tempo, eles não conseguem ainda ter horários fixos. O que a gente vê num bebê de 2 meses, muitas vezes olha, depois de 1 horinha acordado, 40 minutos acordado, ele já tem soninho. Daqui um pouco, depois de 1 hora, 1 hora e meia, ele já tem soninho de novo. Então, isso sim, mas não tentem, porque vocês vão se frustrar. E frustrar o bebê e a vocês, né? Porque ele realmente ainda não tem essa rotina estabelecida. Bebê de 5 meses só dorme no peito e acorda várias vezes depois do tirão de 4, 5 horas. E sempre vai para o peito. Tá. Esse bebê provavelmente está numa rotina boa, porque ele está conseguindo estirar aquela primeira parte da noite. Isso significa, em muitos casos, que é uma rotina tranquila para ele, que ele não está muito cansado. Mas, novamente, temos uma rotina boa, temos um tempo acordado legal, mas o comportamento, a associação precisa ser trabalhada. E é adormecê-lo de outra forma e, de preferência, sempre em direção à autonomia. Não adormecer no peito e sempre lembrar de tentar adormecer o bebê em sua cama, porque é lá que ele precisa dormir. Perfeito. Agora vamos então para a última pergunta aqui. Bebê de 1 ano transitando para uma soneca. Tá. O que fazer? Essa transição ela é bem difícil, porque de 4 para 3, 3 para 2, a gente tem ainda bastante sono durante o dia e pouco tempo acordado. Mas essa transição para uma soneca, ela pode iniciar com o almoço sendo antecipado um pouquinho, né? Então, ele antecipar o almoço, a soneca, fazer uma sonequinha no meio do dia ali, entre meio-dia e 2 horas, e se ele fizer uma soneca muito curta, sempre fazer um cochilinho no final do dia ali de uns 20 minutinhos, enquanto ele ainda não consegue estabelecer essa soneca única. Então, eu sempre digo que essa sonequinha do final do dia, ela ajuda bastante quando o bebê está extremamente cansado, para que ele não inicie essa noite muito cansado. Fabi, muito obrigada por esclarecer, dar todas essas dicas aí maravilhosas. Eu espero que todas as mães aí que estavam, né, me mandando um monte de mensagem, eu tive que até selecionar algumas perguntas, né, porque senão ia ser muito extenso, né, o nosso papo aqui, mas eu consegui, eu acho que trazer um pouquinho de cada coisa e foi muito produtivo, foi muito esclarecedor, então muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Dani, fico muito feliz porque realmente privação de sono é algo extremamente sério, né, e eu tenho recebido muitas famílias com pai e mãe, às vezes em medicação, porque realmente pode levar à depressão, não tem dúvida. Então, quanto antes as mães e os pais puderem buscar o auxílio, alguma orientação mínima para o sono, eu acho extremamente importante. Que dica tu daria, então, para uma mãe assim que está com privação de sono, né, já está estressada, está sobrecarregada, né, porque isso sim pode influenciar até no desenvolvimento da criança, né, porque ele tá vendo que a mãe dele tá estressada, né, que não tá conseguindo dar conta. Claro. Que dica que tu daria para essas mães que estão com essa privação de sono? Dani, eu acho que cuidar para não buscar excesso de informação, porque o excesso de informação a gente também acaba se perdendo, né, nesse demais, e aí nessa questão muito rígida de sonecas longas, e a gente acaba se frustrando e parece que a gente não é uma mãe boa o suficiente. Então, assim, entender que a rotina não é perfeita sempre, ela não acontece sempre com horários exatos, eu acho que isso já alivia muitas mães, e aí sim começar a estabelecer uma rotina média e buscar trabalhar as associações de sono. Porque é ali que a gente tem que focar. O nosso sono, assim, eu poderia dizer, chutando alto, que é 90% comportamental. Muitas famílias chegam até mim com rotina, então o comportamento é o nosso foco. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Foi maravilhoso o nosso papo, foi super descontraído também, né? Foi muito bacana. E você aí de casa, se você quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela. Entre em contato comigo, pode mandar perguntas, dicas, sugestões, vídeos que eu vou ter o imenso prazer em responder. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem final. Dormir bem é fundamental para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê. Mas estabelecer uma rotina de sono pode ser um grande desafio para as famílias. É normal que os pais se sintam exaustos e ansiosos, especialmente nos primeiros meses, em que o recém-nascido não tem ciclos de sono
têm ciclos de sonos diferentes e necessitam se adaptar com o ambiente. Ter paciência e resiliência nessa fase é o ponto-chave. Mas se você está enfrentando problemas persistentes no sono com seu filho e está se sentindo sobrecarregado ou estressada, pode ser a hora de buscar ajuda. Saiba que você não está sozinha. Confie no processo. Abrace os desafios e aproveite cada momento dessa bela aventura de criar o seu filho. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.